E se tudo aquilo que tem tirado a sua paz ultimamente não fosse um sinal de falta, mas um convite para confiar mais profundamente em Deus? Talvez essa pergunta soe desconfortável à primeira vista, especialmente se o seu coração acordou hoje carregado, inquieto, tentando entender como resolver situações que parecem grandes. Talvez você tenha aberto os olhos e, antes mesmo de se levantar, já sentiu o peso das contas, das responsabilidades, das incertezas sobre o futuro, ou até mesmo de uma necessidade que ninguém mais vê, mas que Deus conhece profundamente. E é exatamente nesse lugar, nesse ponto sensível da alma, que essa mensagem encontra você agora. Porque existe uma verdade poderosa que pode transformar completamente a forma como você encara este dia. Deus já viu tudo o que você precisa antes mesmo de você pedir, e Ele já preparou provisão para cada detalhe da sua vida. A palavra de Deus nos lembra, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, algo que não é apenas uma promessa bonita, mas uma realidade espiritual viva. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Perceba que não se trata de algumas necessidades, nem apenas das mais visíveis, mas de cada uma. Isso inclui aquilo que você não contou a ninguém, aquilo que você mesmo não sabe como resolver, aquilo que parece pequeno aos olhos dos outros, mas gigante dentro de você. Deus não mede a importância das suas necessidades pelo tamanho que elas têm para o mundo, mas pelo impacto que elas têm no seu coração. Talvez você esteja se perguntando agora, se Deus provê, por que ainda falta? Por que ainda existem dias difíceis? Essa é uma pergunta honesta, e a resposta não está na ausência de Deus, mas na forma como muitas vezes nós olhamos para a provisão. Porque a provisão de Deus nem sempre chega da forma que esperamos, mas sempre chega da forma que precisamos. Há dias em que Ele provê força quando você queria solução imediata. Há momentos em que Ele provê paz quando você desejava respostas rápidas. E há fases em que Ele provê crescimento, mesmo quando você só queria alívio. E é nesse ponto que algo começa a mudar dentro de você. Porque quando você entende que Deus não apenas vê, mas se importa, não apenas se importa, mas age, então o seu coração começa a descansar. Não um descanso de quem desistiu, mas de quem confia. Não um descanso de quem se acomodou, mas de quem entregou. Agora, enquanto você respira fundo nesse início de manhã, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Desacelerar por alguns instantes e permitir que essa verdade entre profundamente no seu espírito. Deus é o seu provedor. Não o seu esforço sozinho, não as circunstâncias, não as pessoas, mas Deus. E conforme você começa a refletir sobre isso, talvez memórias venham à sua mente. Momentos em que você achou que não ia conseguir, mas conseguiu. Situações em que parecia não haver saída, mas uma porta se abriu. Coisas que chegaram exatamente na hora certa, nem antes, nem depois. Isso não foi acaso. Isso foi provisão. Isso foi cuidado. Isso foi Deus. E é interessante perceber como, mesmo tendo vivido essas experiências, ainda assim, o coração humano tende a duvidar novamente quando surge um novo desafio. É como se esquecêssemos rapidamente que o Deus que cuidou ontem continua sendo o mesmo hoje. Mas Ele não muda. A fidelidade dele não depende das nossas emoções, nem das nossas circunstâncias. Ela permanece. Agora deixa essa verdade ecoar dentro de você. Deus já está no seu hoje antes mesmo de você viver cada momento dele. Ele já está no seu trabalho, na sua casa, nas suas decisões, nas suas necessidades. E isso muda tudo. Talvez o que você mais precise hoje não seja uma resposta imediata, mas uma mudança de perspectiva. Porque quando você passa a enxergar a vida através da lente da provisão divina, até aquilo que parece escasso começa a ser visto com outros olhos.
você começa a perceber pequenas evidências do cuidado de Deus que antes passavam despercebidas. Um detalhe aqui, uma oportunidade ali, uma palavra que chega na hora certa, uma força que surge quando você achava que não tinha mais. E aos poucos, quase sem perceber, a ansiedade começa a perder espaço. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a sua confiança aumentou. E confiança em Deus não significa ausência de desafios, mas certeza de companhia, direção e sustento. Agora, nesse momento, eu quero te conduzir suavemente para uma oração. Não como algo separado da reflexão, mas como uma continuidade natural desse encontro com Deus. Porque falar com Ele não é um ritual distante, é um relacionamento vivo. Senhor, neste início de manhã, eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto. Tu conheces cada pensamento que passou pela minha mente ao acordar, cada preocupação silenciosa, cada necessidade que ainda nem consegui expressar em palavras. E mesmo assim, o Senhor já sabe de tudo. Pai, eu reconheço que muitas vezes eu tento carregar sozinho pesos que não foram feitos para mim. Eu tento resolver, controlar, antecipar e acabo me cansando. Mas hoje eu escolho entregar. Eu entrego a Ti as minhas necessidades, as grandes e as pequenas. Eu entrego aquilo que me preocupa e aquilo que me assusta. Eu entrego o que está sob o meu controle e também o que não está. Porque eu sei que o Senhor é o meu provedor e que nada foge ao Teu cuidado. Senhor, ensina-me a confiar mais, ensina-me a descansar na Tua fidelidade. Quando a ansiedade quiser tomar conta, lembra-me das vezes em que o Senhor já cuidou de mim. Quando o medo surgir, fortalece a minha fé. Quando eu não entender, ajuda-me a continuar caminhando mesmo assim. Pai, que neste dia eu possa perceber a Tua provisão nos detalhes. Que eu não esteja tão distraído com as preocupações que deixe de ver o Teu agir. Abre os meus olhos espirituais para reconhecer a Tua mão em cada situação. E enquanto você continua nessa atmosfera de oração, algo começa a se alinhar dentro de você. Não necessariamente do lado de fora, mas principalmente do lado de dentro. Porque a verdadeira provisão começa no interior. Um coração alinhado com Deus se torna capaz de enfrentar qualquer cenário com esperança. E existe algo que Jesus ensinou que se conecta profundamente com tudo isso. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, está escrito: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Perceba a ordem. Primeiro buscar, depois receber. Primeiro alinhar, depois ver o resultado. Isso não é uma fórmula mágica, é um princípio espiritual. Quando você coloca Deus no centro, as outras coisas começam a encontrar o seu lugar. Não significa que tudo será fácil, mas significa que tudo estará sob a direção certa. E isso traz paz. Uma paz que não depende do saldo na conta, das respostas imediatas ou das circunstâncias perfeitas. Talvez hoje Deus esteja te convidando exatamente para isso. Ajustar prioridades, reorganizar o coração, voltar ao essencial. Porque muitas vezes a ansiedade nasce quando colocamos as coisas no lugar errado, quando buscamos primeiro a solução e deixamos Deus para depois, quando tentamos garantir o controle ao invés de confiar no cuidado. Mas hoje pode ser diferente. Hoje pode ser o dia em que você decide começar de outra forma. Não correndo para resolver tudo, mas parando primeiro para buscar a presença de Deus. E isso não é perda de tempo, é investimento eterno. E conforme essa verdade vai se firmando dentro de você, a oração continua a crescer, a se aprofundar, a se tornar mais intensa, mais verdadeira, mais conectada com o que Deus quer fazer na sua vida hoje. E conforme essa verdade vai se firmando dentro de você,
A oração continua a crescer, a se aprofundar, a se tornar mais intensa, mais verdadeira, mais conectada com o que Deus quer fazer na sua vida hoje. Porque chega um momento em que não é mais apenas sobre pedir, mas sobre se render. Não é mais apenas sobre falar, mas sobre confiar. E é nesse lugar de entrega que algo poderoso acontece dentro da alma. Senhor, eu continuo diante de Ti, reconhecendo que a Tua presença é tudo o que eu preciso para este dia. Mesmo sem ter todas as respostas, eu tenho a certeza de que o Senhor está comigo. Mesmo sem entender todos os caminhos, eu sei que Tu estás dirigindo cada passo, e isso me basta. Pai, tira de mim toda a inquietação que insiste em roubar a minha paz. Silencia as vozes que tentam me fazer acreditar que estou sozinho, que preciso dar conta de tudo por mim mesmo. Eu não quero viver assim. Eu não fui criado para carregar sozinho o peso da vida. Eu fui criado para depender de Ti. E nesse momento, eu coloco diante de Ti tudo aquilo que ainda me preocupa. Cada necessidade financeira, cada decisão que preciso tomar, cada porta que precisa se abrir, cada resposta que ainda não chegou. Senhor, eu entrego, eu confio, eu descanso. Não porque tudo já se resolveu, mas porque eu sei que está nas Tuas mãos. Talvez enquanto você ouve ou repete essa oração, exista ainda uma parte do seu coração que hesita, uma parte que pergunta: será que Deus realmente vai cuidar disso? Será que Ele vê o que eu estou passando? E é exatamente aí que a fé começa a ser fortalecida. Não quando tudo está claro, mas quando você decide confiar mesmo sem ver. Porque a provisão de Deus não é limitada pelo que você enxerga. Ela vai além das circunstâncias, além da lógica humana, além do tempo que você considera ideal. Deus trabalha em dimensões que você não consegue medir. Enquanto você se preocupa com o agora, Ele já está preparando o depois. Enquanto você tenta entender o caminho, Ele já vê o destino. E há algo profundamente transformador quando você escolhe descansar nisso. A sua mente começa a se aquietar. O seu coração começa a desacelerar. Aquela sensação de urgência constante começa a perder força. Não porque os desafios desapareceram, mas porque a sua confiança ganhou raízes mais profundas. E então, quase como um sussurro suave que traz direção, a palavra volta a falar com você, lembrando algo essencial que sustenta tudo isso. Em Salmo 145, versículos 15 e 16, está escrito: os olhos de todos esperam em Ti, e Tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os seres viventes. Perceba a beleza dessa verdade. Deus não apenas provê, Ele provê no tempo certo, não no tempo da ansiedade, não no tempo da pressa, mas no tempo perfeito dele. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje, porque muitas vezes o que mais dói não é a falta em si, mas a espera. É o intervalo entre a necessidade e a resposta. É o silêncio que parece não trazer solução. Mas até nesse tempo, Deus está trabalhando. O tempo de Deus não é atraso, é preparação. O tempo de Deus não é descuido, é cuidado em profundidade. Agora, deixa essa verdade encontrar o seu coração de forma mais profunda. Deus não esqueceu de você. Deus não ignorou a sua oração. Deus não se distraiu com a sua necessidade. Ele vê, Ele sabe, Ele age. E conforme isso se torna mais real dentro de você, a sua oração ganha um novo tom. Já não é apenas um clamor desesperado, mas uma declaração de fé. Já não é apenas um pedido, mas uma entrega confiante. Senhor, eu escolho confiar no Teu tempo. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu gostaria que fosse diferente, eu creio que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu creio que cada detalhe está sendo alinhado de acordo com a Tua vontade. Pai, fortalece o meu coração na espera.
Não permita que a ansiedade me domine, nem que o medo fale mais alto que a minha fé. Enche-me com a tua paz, uma paz que não depende das circunstâncias, mas da tua presença. Que eu caminhe hoje com leveza, sabendo que não estou sozinho. Que eu enfrente cada desafio com a certeza de que o Senhor já está à frente. Que eu reconheça a tua provisão até nas pequenas coisas, nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. E enquanto essa oração continua, algo começa a florescer dentro de você. Uma fé mais madura, mais firme, mais enraizada. Não baseada apenas em emoções, mas na certeza de quem Deus é. Porque quando você conhece o caráter de Deus, você confia nos caminhos dele, mesmo quando não entende. Talvez você ainda não tenha tudo o que precisa nas mãos neste exato momento, mas você já tem algo essencial: a presença de Deus com você. E quando Ele está presente, nada realmente falta, porque Ele é a fonte de tudo. Ele é o sustento, Ele é a provisão. Agora, ao se aproximar do final desse momento, permita que essa verdade se torne uma decisão prática para o seu dia. Escolha confiar, escolha descansar, escolha lembrar ao longo das horas que Deus está cuidando de tudo. E se em algum momento a preocupação tentar voltar, volte também para essa verdade. Volte para essa oração, volte para essa certeza, e que ao longo deste dia você possa caminhar com o coração leve, sabendo que existe um Deus que abre as mãos e supre, que cuida, que sustenta, que nunca falha. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários a palavra Deus proverá, como um ato de fé, como uma declaração de confiança. E permita que essa verdade não fique apenas neste momento, mas acompanhe você durante todo o seu dia. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa lembrar que Deus é o provedor. E que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente, hoje e sempre.